Oi, amigos, tudo bem? Voltei aqui, finalmente, porque semana passada não deu pra eu gravar, porque o meu quarto estava um caos. Tipo, porque eu tava tentando arrumar o cenário novo e deu tudo errado. E aí teve que pintar, lixar, ai, tá um rolo ainda lá no meu quarto. E por isso, hoje, eu estou em um cenário diferente. E eu não sei se vai dar eco não, porque não é meu quarto, né? O meu quarto eu sei que dá menos eco. Espero que aqui não dê eco, que é o quarto da minha irmã. E também me perdoem pela minha voz. Porque eu estou doente de novo, galera. Porque eu tenho o sistema imunológico de um tomate. E aí eu tô com dor de garganta, tô meio ruinzinha, mas vim aqui gravar pra vocês. E vamos ter vídeo hoje, segunda-feira, que não é o dia que eu tô gravando, mas é o dia que eu vou postar. E na terça-feira também, já que eu não postei semana passada. E, enfim, né? O vídeo que a gente vai reagir hoje são coisas bizarras da internet japonesa, perturbadoras, na verdade, né? Mas, enfim, dá no mesmo, né? Então, vamos reagir? Vamos. Então, gente, já estou aqui gravando a tela, como vocês estão vendo. E o vídeo de hoje são coisas perturbadoras da internet japonesa, volume 2, porque já tem o primeiro vídeo. Só que eu não fui atrás pra procurar, mas enfim, né? Do nosso querido canal, que a gente reage várias vezes. Eu ia falar reagiu, mas aí eu falei reage, né? Enfim, aí ficou meio confuso na minha cabeça. Que é o Amin Wake. Então, vamos lá, né? Vou dar play aqui. Você já se imaginou vagando por fóruns anônimos japoneses? Tenho certeza que não. A experiência de ler relatos estranhos, ver imagens bizarras, jogos perturbadores com temáticas proibidas, que nunca poderiam sequer serem lançados nos sites mais obscuros aqui do ocidente, essa é a internet japonesa, cuja uma parcela é mascarada por animes coloridos e programas divertidos, mas que por trás de tudo isso, pode muitas vezes mostrar um lado sombrio, com elementos que não são necessariamente de terror, mas que são capazes de nos perturbar e levantar as seguintes questões. Do que isso se trata? Quem é essa pessoa? Isso realmente aconteceu? Há alguns meses atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal onde comentava a respeito de coisas perturbadoras da internet japonesa, onde eu trazia tópicos que justamente destacavam os horrores escondidos por trás da web asiática. Esse medo da internet japonesa, eu sou muito assim. O vídeo acabou gerando uma certa comoção, com eu até resolvendo um dos mistérios que abordei naquele vídeo. Não esquece de dar uma conferida depois. E bem, hoje eu tô aqui para trazer mais um volume dessa série de vídeos onde eu comento a respeito dos horrores da internet japonesa, trazendo novos tópicos estranhos e curiosos que encontrei enquanto navegava por uma rede sombria cuja qual eu não sabia nada de seu idioma. Então pede um sushi para acompanhar e faça questão de ignorar qualquer ligação que vier do seu celular vindo de algum familiar que já faleceu. Dito isso, bora pro vídeo, mas antes, caso não me do absoluto nada, mano. Conheça, meu nome é Min, e seja bem-vindo a... Vamos abrir esse volume falando sobre o caso que perturbou os usuários do 2chan, mas antes, um breve resumo do que se trata esse site. O 2chan, também conhecido como 2channel ou Nichan, foi um dos maiores fóruns anônimos do Japão, criado em 1999. Lá seus usuários não possuem perfis, fotos ou qualquer histórico pessoal. Você escreve, a mensagem existe. Depois ela desaparece no fluxo junto com todas as outras. O 2chan foi o berço de muitas coisas, como creepypastas, lendas urbanas, memes, casos... Jeff the Killer. Mano, eu tava assistindo hoje de manhã um vídeo do Gol, falando do cara que se achava o Jeff the Killer e os caras de 4. E eu não sei porque eu comentei isso, mas deu vontade. Foi mal, galera. Estranhos e relatos que ninguém jamais teria coragem de postar em lugares identificáveis. Muita coisa que hoje parece fazer parte do folclore da internet nasceu ali. Não é à toa, muitos dos casos que eu comentei e ainda irei comentar nesta série de vídeos virão do 2chan. Nossa história começa na madrugada do dia 22 de agosto de 2008, por volta da 1h17 da manhã, quando um usuário fez o seguinte post. Já fazem 4 horas desde que percebi. Esse homem de branco tá parado na frente da minha casa. Ele tem um comportamento estranho. Tirei essa foto da minha varanda, apenas por precaução.
A imagem anexada ao post do usuário mostrava um homem vestido totalmente de branco, com o corpo curvado de maneira estranha. Oxe, velho, do nada, tipo, imagina, você tá em casa vivendo sua vida normal, e eu acho que a qualidade da câmera tá ruim, porque minha película tá meio fodida, enfim. E, tipo, mano, não sei, velho, eu acho que eu ia entrar em desespero. Se fosse eu, porque eu sou uma pessoa muito medrosa, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei em casa sozinha, quando eu era criança, e foi, tipo, papo de 1 hora e pouquinho, foi só porque meus pais tinham que me deixar em casa e eles iam buscar minha irmã. E aí eu fiquei em casa fazendo dever. Era pra eu estar fazendo dever. Só que, tipo, eu tinha uns 10, 11 anos, eu acho. Não sei, eu era nova. E eu fiquei com muito medo, mano. Muito medo mesmo. Aí eu fui. E eu fiquei com um lápis na mão, escondida, atrás da cama dos meus pais. Porque eu tô com muito medo de, tipo, entrar um ladrão, qualquer coisa, assim. E eu nem morava em casa mesmo. Eu morava em apartamento, igual eu moro hoje em dia, só que em outro. E eu ficava morrendo de medo, mano. Eu sempre fui muito medrosa. Ai, ai. Não demorou muito até que o post chamasse a atenção das pessoas que estavam online naquela madrugada, com muitos usuários compartilhando suas teorias na thread que o OP havia aberto. A teoria inicial era de que aquela pessoa ali parada era alguém que havia escapado de um sanatório próximo, que se encontrava mentalmente instável. Outra teoria sugerida foi que o homem da foto era de um culto chamado Panawave Laboratory, que atuava durante os anos 2000, e seus membros vestiam roupas totalmente brancas e acreditavam que o mundo estava sendo destruído por algo que eles chamavam de ondas eletromagnéticas malignas, daí o nome, Panawave. Loucura, né? Para alguns usuários essa teoria fazia sentido, tanto que um deles pediu para que o OP mostrasse uma imagem que simboliza o culto para o homem, mas o mesmo se recusou a correr esse risco. Outra teoria que chamou a atenção foi que eu também não correria esse risco. Aquela figura de branco se tratava de uma lenda urbana do Japão, o Kune-Kune. Essa entidade se tratava de uma figura branca vista em campos abertos e em áreas rurais do Japão. Seu corpo inteiro se retorcia e dançava junto com o vento. A lenda diz que jamais se deve olhar para essa figura, e que quem usar, o corpo irá se retorcer igualmente, quebrando todos os ossos do corpo. Essa teoria fazia pouco sentido, a figura de branco não parecia se retorcer, e diferente da lenda, não estava em um campo aberto ou uma área rural. O usuário optou por simplesmente entrar em seu quarto e fechar todas as portas e janelas do apartamento, escolhendo acreditar que era apenas alguém aleatório que veio até lá averiguar alguma coisa. Ele então foi tomar um banho e nisso meia hora se passou. Ao sair novamente da varanda para fumar um cigarro, ele percebeu que aquela figura ainda estava lá, parada no mesmo lugar, com a diferença de que agora, seu corpo balançava de um lado para o outro. Os usuários que estavam acompanhando a situação pelo post alertaram para que o OP chamasse a polícia, mas o mesmo achava que tudo isso se tratava de uma brincadeira, uma pegadinha para a internet. E nisso... Independente, mano, mesmo se for uma brincadeira, uma pegadinha pra internet, o cara tá perturbando a sua paz, você tem direito de chamar a polícia. Pelo menos, eu acho, né? No Japão não sei como é que é. No Brasil eu sei que... No Brasil e Estados Unidos eu sei que pode, mano. No Japão eu não tô ligada. Quando se distraía respondendo os usuários, ele percebeu que a figura se moveu de lugar, agora ficando bem na porta do prédio, abaixo de sua varanda. Ao longo daquela noite, o usuário foi compartilhando diversas fotos que tirava daquela figura, até que às 1h59 da madrugada, ele fez o seguinte post. Não, eu não quero acreditar nisso, mas acho que ele me viu. Eu deixei o flash da câmera ligado sem querer quando tirei essa foto. Isso já tá indo longe demais. Neste momento, os usuários que ainda acompanhavam a situação estavam divididos entre chamar a polícia ou o OP ir confrontar a figura. Acontece que... Mano, qual que é a lógica de você falar pra ir confrontar a figura? Tipo, véi, 2 da manhã. Um cara de branco que tá parado, tipo, na porta do seu prédio, ó. Horas. Por que raios você confrontaria a figura, mano? Chama a polícia! Que poucos minutos depois, às 2h09 da manhã, o usuário foi até a janela para espiar, e para sua surpresa, a figura havia sumido. No lugar, havia apenas um papel deixado no chão. O OP, com a certeza de que a figura havia ido embora, desceu para ver o que o mesmo havia deixado, e então encontrou a seguinte foto.
Aquilo tudo não fazia o menor sentido, mas antes que tivesse tempo de raciocinar, ele percebeu um vulto entrando na porta do prédio que ele havia deixado aberto para vir conferir o que havia sido deixado. O usuário então disse que aquela figura agora estava caminhando pelos corredores do local, e então parou de dar notícias por alguns minutos. Às 2h22 da manhã, o usuário voltou com uma última atualização. Me desculpem todos, isso foi tudo uma pegadinha que eu fiz com um amigo meu. Eu não achei que isso iria tão longe e que chamaria tanta atenção. Obrigado a todos que me acompanharam nesta madrugada. Esse último post acabou decepcionando a todos que estavam acompanhando o caso, com muita gente simplesmente quitando da thread de raiva. Pra vocês terem noção, o primeiro post... Eu faria isso também, mano, que raiva, velho. Thread, no caso, acabou atingindo o limite de 1000 respostas, sendo preciso ser criado outra para as pessoas poderem continuar conversando entre si. Mas a pergunta é, a história realmente acaba assim? Alguns usuários pontuaram que se você pegasse os primeiros caracteres das 3 linhas do post, formava a frase, me ajude. Nisso, muitas pessoas teorizaram de que a figura havia entrado no apartamento do OP e rendido ele, ou fazendo desmentir a história, que esse usuário acabou dando de cara com algo que não deveria ser visto, e que por isso, foi silenciado. O fato é que nunca saberemos a verdade, já que o usuário nunca mais deu notícias, e tudo o que se relacionava a esta noite foi esquecido com o passar dos dias, e diluída junto de outros relatos bizarros do Tio Chan. Em 2004, durante as discussões de uma thread do Tio Chan sobre mídias que causaram traumas da infância das pessoas, um usuário comentou a respeito de um comercial que ele teria visto no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Quando eu era criança, me lembro de ter visto um comercial estranho passando tarde da noite. Nele havia 2 figuras humanas totalmente brancas na tela. Elas não tinham rostos. De fundo tinha um som que ficava se repetindo de maneira bem desconfortável, e a cada vez que ele tocava, uma das figuras desaparecia. Tinha uma voz que falava que a cada 2 segundos, uma pessoa morria. Eu troquei rapidamente de canal, mas me lembro de ter sentido uma sensação bem ruim, tipo uma angústia no peito. Hitogata, o comercial perdido da madrugada, se trata de uma peça de mídia perdida que até hoje não foi encontrada. Sua descrição era de que se tratava de uma espécie de PSA, ou anúncio de serviço público, que tinha como objetivo de alertar as pessoas a respeito de algo que possa ameaçar sua segurança. O relato inicial dizia que o vídeo apresentava 2 figuras brancas em um fundo escuro, ao som de uma música que lembrava aquelas de travessias de trem no Japão. E a cada toque, uma das figuras sumia, enquanto uma frase dizia: a cada 2 segundos, uma pessoa morre. Muitas pessoas... Deve ser tipo aquele negócio quando tem propaganda de alerta, tipo, a cada... Igual existe, tipo, no Brasil, que a cada não sei quanto tempo uma mulher morre, né? De feminicídio. Pessoas responderam ao usuário falando terem assistido esse mesmo anúncio durante a madrugada, jurando de pé juntos que ele era real. Claro, alguns relatos variavam, como alguns falando que de fundo era uma estação de trem, outros falando que não havia frase, que só havia um texto na tela, ou que o anúncio mostrava apenas as figuras. A quantidade de pessoas que juraram terem visto esse comercial foi autossuficiente para uma caçada atrás desse suposto PSA se iniciar. Para vocês terem noção, esse caso de Lost Media juntou tantas pessoas e ficou tão popular que o caso acabou ficando conhecido internacionalmente, com fóruns surgindo de todas as partes da internet de pessoas caçando esse comercial. A primeira pergunta que veio à mente das pessoas foi: quem foi que criou esse comercial? E nisso, devido aos relatos associarem as estações de trem do Japão, as pessoas foram diretamente perguntar à Associação Ferroviária do Japão se eram eles que haviam feito aquele PSA, mas eles rapidamente negaram serem os autores. A segunda hipótese levantada pelos usuários era de que aquele comercial teria sido feito pela Takuyama, uma empresa química do Japão, já que muitos usuários comentaram terem visto um comercial parecido dessa empresa que passou em meados de 1994. Foi então que um usuário apareceu falando que havia encontrado o Hitogata dentro de um compilado de comerciais da empresa do ano de 1993. Oxe. O comercial apresentava uma O comercial não tendo nada a ver. figura semelhante às escritas em Hitogata, mas ainda assim era bem diferente do que foi descrito. Foi então que outro usuário apareceu com outro compilado de comerciais da Takuyama, e bem, esse já batia um pouco mais com a descrição.
E vemos novamente uma figura branca, mas agora aquela mesma música de fundo. E podemos ver em uma logo 2 silhuetas brancas, o que já deixa esse comercial muito mais próximo com o descrito de Hitogata. As pessoas teorizaram que esse sim seria o verdadeiro comercial, e que tudo isso na verdade é um caso de efeito Mandela, que é quando um grupo de pessoas cria uma memória falsa compartilhada sobre um evento em específico, que deve... Sim, tipo o vestido da Cinderela ser azul, mano. O vestido da Cinderela é branco. Toda vez que eu lembro disso, eu fico tipo, meu Deus. Tem efeito Mandela de emoji também, que tipo, na verdade são emojis que eles nem existem. E as pessoas juram que eles existem. Ai, mano, é bizarro. Devido a falhas de memória, foi alterando até se tornar o que seria a descrição que temos de Hitogata. E olha só, nesse mesmo compilado de comerciais, há um que diz a exata mesma frase mencionada. Indicando que o usuário que fez o primeiro caso acabou misturando 2 comerciais na sua memória, algo que é bem provável de ter acontecido. Uma descoberta recente e bem significativa foi que um usuário conseguiu restaurar uma menção ao post do Tio Chan feito em 1999, onde uma pessoa relatou ter visto o mesmo comercial, uma postagem feita muitos anos antes de Hitogata surgir e ter dado início a todo o efeito Mandela, indicando que Hitogata sim existe, podendo ser o comercial que eu mencionei ou outro que nunca foi encontrado, restando para nós apenas recriações feitas por aqueles que se juntaram a essa caçada. Imagine estar voltando para a casa de trem durante a noite. É o trem que você sempre pega, mas esse por algum motivo te deixou uma estação totalmente desconhecida. Ela está vazia e as placas não mostram quais são as estações anteriores e posteriores a essa que você está. Você também não se lembra de ter visto o nome dessa estação no mapa. Você está totalmente perdido. A pergunta é, você está sozinho nesse local? O ano era 2005, janeiro daquele ano, quando uma jovem chamada Hasumi comentou em um post do Tio Chan. O assunto da postagem era coisas estranhas que já aconteceram com você. Acho que é só minha imaginação, mas posso contar algo? Eu estou dentro de um trem, mas tenho a sensação de que algo está errado. Eu sempre pego esse trem para ir para casa, mas ele não parou em nenhuma estação nos últimos 20 minutos. Geralmente eu demoro 7 ou 8 minutos para chegar. Tem mais 5 passageiros comigo no vagão, todos dormindo. Muitos usuários do Tio Chan se interessaram pelo relato da garota e começaram a conversar com ela através da postagem, tentando aconselhar sobre sua situação. Hasumi foi aconselhada a andar até o último vagão para ver se estava tudo bem com o condutor, porém quando se aproximou da janela, o último vagão estava totalmente escuro. Ela retornou para seu lugar e esperou por mais uns minutos. Através da janela, ela viu que o trem estava passando por um túnel, algo que não era normal para o trajeto que ela sempre pegava. Após isso, o trem foi diminuindo de velocidade, até parar em uma estação. Quando ela desceu do trem, viu uma placa com o nome da estação, Estação Kisaragi. Ela nunca havia ouvido falar nessa estação. Ela ficou o tempo todo online no fórum atualizando os usuários do que estava acontecendo, e muitos ficaram igualmente confusos com esse nome. Ninguém nunca havia ouvido falar nessa estação. Hasumi também percebeu que a estação ficava no meio do nada. Não havia construções e nenhum tipo de civilização ali perto. Era como se ela tivesse ido parar em outra dimensão. O trem atrás dela fechou as portas e seguiu seu rumo, a deixando completamente sozinha naquele local. Hasumi ligou para seus pais pedindo para que a buscassem, mas eles não estavam conseguindo encontrar a estação no mapa, e a partir daí, o medo começou a tomar conta. Algo estranho que ela notou na placa com o nome da estação era que Kisaragi estava escrito em kanji japonês do mesmo jeito que se escreve a palavra demônio. Outra coisa que ela notou foi que no mapa Muito foda, mano, nossa. Véi, se fosse comigo, eu acho que eu me desesperava, mano. De verdade, eu não sei o que eu ia fazer. estação, não havia indicação de uma estação que vinha antes ou depois dessa que ela estava. Hasumi optou por seguir o caminho seguindo os trilhos do trem, já que ao longe ela conseguia ver umas casas bem distantes. Após alguns minutos caminhando, ela chegou até um túnel, e neste momento, o grupo de pessoas do Tio Chan que a aconpanhava ficou dividido, com uns a aconselhando a seguir pelo túnel e outras a aconselhando a voltar para a estação. Hasumi seguiu pelo túnel, e nisso após alguns minutos lá dentro, ela passou a ouvir barulhos estranhos atrás dela, como se fossem tambores. Vocês podem achar que eu estou brincando, mas eu tô com muito medo de olhar para trás. Eu realmente quero voltar para a estação, mas não tô conseguindo me virar. A garota então ouviu alguém a repreendendo para não andar pelos trilhos, que era muito perigoso, e nesse momento ela se virou esperando ver um funcionário da estação,
porém viu um homem com uma perna só, que desapareceu assim que ela fez contato visual. Neste momento a garota já estava apavorada, então ela correu o máximo que pôde, até enfim chegar ao final do túnel. Hasumi ficou uns minutos sem dar notícias no fórum, preocupando a todos. Ela então volta à discussão para contar que encontrou um homem que a ofereceu ajuda, e disse que a daria carona até a estação mais próxima, onde havia um hotel em que ela poderia pedir por ajuda. O que parecia ser uma boa notícia foi visto como algo preocupante pelos usuários. Era muito estranho ela ter encontrado alguém ali no meio do nada. O que restava era continuar acompanhando a garota. Os usuários então pediram para que ela perguntasse para onde estava sendo levada, e o homem respondeu Ai, velho, tô muito agoniada, meu Deus. que estavam a caminho da estação Hina. Mas nesse momento, Hasumi pôde sentir que o homem estava mentindo. Ela comentou que eles estavam um bom tempo seguindo na direção das montanhas, cada vez mais longe da civilização, e que a esse ponto, o homem parou de responder. A bateria do meu celular tá acabando, tem algo errado, eu acho que eu vou esperar o carro parar e tentar correr. Ele tá murmurando com ele mesmo umas coisas estranhas sobre tempo e morte. Meu Deus, mano, esse ponto eu ia falar assim, pronto, fudeu. Ia mandar mensagem pros meus pais falando que eu amo eles e é isso. Porque, mano, meu Deus. Claramente, tipo, tá tudo errado, mano, nessa história. Tá tudo errado. Esperar pelo momento certo. Esse vai ser o meu último post por agora. Após isso, Hasumi não deu mais notícias. Alguns preferiram acreditar que ela havia chegado em segurança em casa e havia apenas esquecido de avisar. Já outros achavam que algo muito mais perturbador havia acontecido e que a estação Kisaragi havia sido seu último ponto. Enfim, ao final desse vídeo podemos concluir mais uma vez que a internet japonesa pode ter coisas muito perturbadoras, e que Chushan não é um lago, é um oceano, repleto de relatos perturbadores que se diluem entre si, e nos entregam a realidade sombria por trás de uma cultura muito diferente da nossa. Bom, amigos, esse foi o vídeo. Eu achei, bem esquisito. Tinha muita coisa. Sim, nada a ver. Eu fiquei tensa, não fiquei com medo, um medo absurdo. Mas me deixou bem nervosa. E, enfim, achei muito esquisito esses relatos, assim. Ai, não sei nem o que eu falo. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam. Se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na tela em algum lugar o meu usuário do Instagram, que lá eu posto normalmente, quando eu vou postar vídeo, eu posto vários tipos de coisa, e enfim, deixem um like, né, como eu já falei, se inscrevam, comentem o que vocês acharam ou coisas que vocês querem que eu reaja, e é isso, até amanhã que vai ter outro vídeo, e beijos!